Que pacote de desempenho? Vamos colocar propulsores de foguete de verdade nele. Sim, claro. Onde foi que eu já ouvi isso antes? Ah, certo! Oi, pessoal, eu sou o Stipe, e esta é a minha lista dos 7 carros mais prometidos e que mais quebraram promessas de todos os tempos. Vamos lá! Cybertruck. Vamos revisar aquelas afirmações obviamente ridículas. Primeiro, como ter lasers para limpar a chuva em vez de limpadores. O que diabos é isso? Ou então, que tal aquelas janelas inquebráveis? E o meu favorito pessoal, qualidade de construção extremamente boa, com vãos tão pequenos que o carro poderia flutuar na água. Além disso, aquela carroceria não é um exoesqueleto. Isso significaria que os painéis externos fazem parte da estrutura de sustentação. Em vez disso, a Cybertruck usa construção monobloco, como o Model E, só que revestida com painéis de aço inoxidável. É verdade, isso a deixou à prova de balas até certo calibre, e o aço inoxidável garante resistência à corrosão. E parece que ela realmente é propensa a alguns pequenos pontos de ferrugem. Depois tem o preço, que não começa em 39.900. Você pode acomodar 5 pessoas, não 6, e a melhor autonomia fica aquém dos 500 anunciados. 400 é o máximo, e isso só com o pacote de bateria extra, que consome o seu espaço de carga. Por fim, dizem que as picapes sempre foram iguais, então era hora de fazer uma melhor. Isso aconteceu? Vamos comparar o que foi prometido com o que recebemos. E, sinceramente, não sei. Uma Ford F-150 com 1.600 kg de capacidade de carga? Não, 1.100 kg Ford. O que você tem? Comprimento da caçamba de 6,5 pés. Não, de novo, 6 pés que é menos do que a Ford. 635 kg de reboque, na verdade. 500 kg na F-150. Esse negócio também é ruim como caminhonete, mas a Tesla se destacou em um aspecto além do anunciado. De 0 a 100 km por hora leva apenas 2,6 segundos em vez de 2,9. E graças a Deus por isso, as orações de literalmente todo comprador de caminhonete foram atendidas. Finalmente, o novíssimo Bugatti Aviso, a crítica a seguir é apenas sobre o design, nada mais. Dito isso, não sei quanto a você. Mas quando ouvi que o sucessor do Bugatti Chiron seria totalmente novo, desde o início eu não esperava ver um design de uma década atrás, atualizado com alguns detalhes mais modernos, mas já vistos. Sério, até um lenhador pode contar nos dedos de uma mão quantos elementos são realmente novos. O jeito que o capô abre, o jeito que as portas abrem, essas nervuras e o escapamento integrado ao difusor, todo o resto. E eu realmente quero dizer, todo mundo já foi visto de uma forma ou de outra. Começando pela frente, a ferradura mais larga e alta vem do Mistral. Essas asas dos faróis são coisa do Shento, embora do outro lado, e as 4 lâmpadas são puras. Os Chiron também têm essas lâminas de metal, só que o ângulo em que elas separam a parte de cima da de baixo vem do limpador vertical Super Sport Noir. Do outro lado, o formato em C é uma mistura do Devo e do Chiron, e o jeito que a linha da janela sobe foi tirado de um Mistral. E como você imagina, o mesmo autoplagiarismo ocorre atrás também. Sinceramente, eu fiquei decepcionado, e pelo número de allies no chat durante o evento de lançamento ao vivo, eu não fui o único. Bugatti, não dá pra provocar a gente com esses designs ousados nas edições limitadas. Mas quando se trata do modelo novo mais importante dos últimos 20 anos aí, vocês ficam sem ideias. Não me entenda mal, o Tourbillon ainda é bonito, mas não parece especial. E definitivamente não é um VW Blue Sport totalmente novo. Você já percebeu como hoje em dia o Miata não tem alternativa? Não no sentido de que ele é tão bom que nada chega perto, mas sim porque ele simplesmente não tem rivais diretos. O Z4 é muito mais caro e o GT86 é um coupé, mas há 15 anos a VW, de todas as empresas, estava se preparando para mudar isso. Era isso? Roadster com visual incrível, motor central, 4 cilindros, 180 CV e acelera de 0 a 100 em 6,5 segundos. É um Miata da Alemanha e a Volkswagen estava garantindo a todos que sim, nós realmente vamos fabricá-lo. Ele será baseado no novo chassi Mimo, atualmente em desenvolvimento, Mimo de motor central. E sabe de uma coisa? Eu acreditei nele. Não só porque o conceito Blue Sport que eles apresentaram já era totalmente funcional e até legalizado para as ruas, mas porque a Volkswagen daquela época tinha um histórico de realizar ideias ainda mais malucas do que simplesmente produzir um pequeno roadster. Lembra do Phaeton?
E o X-Helium, a ressurreição da Bugatti, Lamborghini e Bentley, comparado a esses, esse Blue Sport está longe de ser chamado de conversa fiada. Além disso, não seria só a Volkswagen. A Porsche e a Audi também estavam se preparando para fazer suas próprias versões do carro, chamadas de 551 e R4. Então, onde eles estão agora meio que no limbo? O carro nunca foi oficialmente cancelado, mas a última vez que ouvimos algo sobre ele foi em 2015, e mesmo assim eles diziam sim, ainda estamos trabalhando nisso, certo? TCMCC Dale. Durante a crise do petróleo, um carro americano médio fazia apenas 11 milhas por galão, o dobro. Juglitz Wu. Então, nessa companhia de automóveis do século XX, nome bem criativo, eu sei. Ao anunciar um carro que fazia 70 milhas por galão, o público reagiu: cala a boca e pega meu dinheiro. Esse carro, chamado Dale, era um triciclo com motor de motocicleta, originalmente desenvolvido por Dale Clift. Ele não estava realmente interessado em transformá-lo em um carro de produção. Mas então essa mulher aqui era a grandiosa Elizabeth Carmichael. Agora, existe um documentário da HBO em 4 partes, se você quiser saber todos os detalhes. Mas, para o propósito deste vídeo, basta saber. Lizzo aqui mentiu descaradamente sobre tudo o que estava acontecendo em relação a esse carro, incluindo o seguinte: se você pagar por ele, você recebe. Não fazer isso vai te colocar em problemas com a lei. E apesar de investigações independentes terem exposto o TCMCC como uma fraude, apesar do governo ter emitido uma ordem de cessar e desistir, Lizzie simplesmente colocou a culpa de tudo nos 3 grandes. Eu sei, vou culpar outra pessoa, e o público acreditou nela. Eles queriam esse carro milagroso, não importava o que acontecesse. A farsa foi revelada quando a polícia prendeu Elizabeth. Só para descobrir que ela fugira do estado com todo o dinheiro. Mas encontraram outra coisa: perucas, sutiãs com enchimento e um dispositivo para esconder genitália masculina. Elizabeth era um homem, já acusado de fraude e envolvido com aspiradores de pó. Ela, ou ele, foi finalmente preso cerca de 19 anos depois em uma cidade chamada, sem brincadeira, Dale, no Texas. Enquanto isso, 0 carros Dale foram produzidos Devil 16. Quando este carro foi apresentado pela primeira vez no Salão do Automóvel de Dubai, lá em 2013, todos ridicularizaram, em parte porque a carroceria parecia feita por crianças com papelão, mas principalmente pelos números de desempenho que essas crianças alegaram. 1,6 segundos para chegar a 100 km por hora, com tração apenas traseira, velocidade máxima de 350 cavalos de potência e um motor V16 quadriturbo desenvolvendo 5.000 cavalos de potência. É, claro, mas aí esse vídeo apareceu na internet. O quê? O motor é real e ele foi feito por Steve Morris, que tem um histórico comprovado de produzir motores incrivelmente potentes para arrancadas. Logo, havia até um novo design que parecia mais promissor do que o outro. Vídeo desse carro andando com sua própria força. Não é exatamente de 0 a 100 em 1,6 segundos e 5.000 cavalos de potência, mas olha, o carro é pura conversa fiada. Primeiro de tudo, pode esquecer 5.000 cavalos na rua. Nenhuma caixa de câmbio no mundo aguentaria isso. Até os dragsters usam transmissão direta com embreagem que precisa ser refeita após cada corrida. O mesmo ocorre com a versão de 3.000 cavalos. Mas aí tem um modelo básico de 2.000 cavalos. Eles realmente produziram e venderam um, mas com uma ressalva. Ele tinha um V8 muito mais fraco porque era o que o comprador preferia. O primeiro veículo de produção. Essa cliente, na verdade, queria um V8. Ah, claro, com certeza não pode ser, porque por baixo desse demônio de produção não passa de um C8 Corvette modificado. Partes do chassi são claramente do C8, partes do interior também. A chave, e aposto que esse V8 de produção também é de um Corvette. O próximo carro de produção depois deste vai ter o V16. Já se passaram 2 anos desde então, cadê esse carro V16 Blonde? Vector W8. Muitos anos antes do Devil, havia outro carro igualmente ambicioso chamado Vector W8. A diferença é que a Vector realmente entregou o produto final 22 vezes, e sim, ele foi devidamente testado por vários jornalistas. Mas o fato de o W8 estar presente neste vídeo já diz muito sobre como ele se saiu nesses testes. Aqueles 389 km por hora no início dos anos 90 pareciam bons demais para ser verdade.
E o mesmo vale para o V8 biturbo elevado a uma incrível marca de 1.200 cavalos de potência. Esta era uma empresa iniciante com apenas 30 funcionários e um orçamento de $3,50, tentando alcançar os mesmos números. Isso exigiu um grande conglomerado alemão, engenheiros de ponta e bilhões para realizar. Apesar de partes do W8 serem impressionantes, os constantes problemas de superaquecimento arruinaram tudo, e um câmbio automático de 3 marchas do antigo Oldsmobile Tornado. A revista Car and Driver testou 3 carros diferentes e todos os 3 quebraram. Mesmo com a configuração de 625 cavalos de potência, o sistema de refrigeração simplesmente não conseguia evitar que o motor entrasse em modo de detonação. No segundo, o câmbio simplesmente desistiu, e no terceiro, ele simplesmente se recusou a engatar a terceira marcha, ou a ré. Essa porcaria é uma droga. Também houve um em que André Agassi recebeu antes de ele pegar fogo. Quanto à velocidade máxima, ela nunca foi testada, mas os cálculos teóricos, baseados no limite de giro na última marcha, dizem que deveria chegar a 214. Isso não é 242. Antes de revelar meu número 1, faço algumas menções honrosas. Consegue adivinhar quais são? E em primeiro lugar, KDF-Wagen. Antes de ser conhecido como VW Fusca, o Besouro, esse carro tinha um nome bem diferente: Kraftdurg-Freude-Wagen, ou, em palavras menos dominadoras, o carro-força pela alegria. Um carro que Adolf idealizou para aumentar a mobilidade dos alemães, permitindo viagens mais longas e trabalho em outras cidades, o que beneficia a economia. Era o carro popular perfeito, acessível, prático, econômico e engenhosamente projetado por ninguém menos que Ferdinand Porsche, mas ainda havia um problema. Estamos nos anos 30 e naquela época, mesmo esse KDF-Wagen barato ainda era caro demais para a maioria das pessoas. Então os nazistas tiveram uma ideia: temos um Vlad. Cada família interessada no carro recebia esse caderninho de poupança. Você comprava os selos do KDF-Wagen, 5 marcos cada, preenchia o caderninho. Bem, preencha 5 deles e se você comprar apenas um selo por semana, em poucos anos, você terá seu próprio carro. É uma forma acessível de financiar um carro, mas no fim não funcionou como esperado. Nenhuma família que participou do esquema de pagamento por caderneta recebeu sua perua. Não foi por falta de pagamento, mas porque todo o dinheiro foi para o complexo militar de Hitler. Em vez disso, basicamente, os nazistas enganaram seu próprio povo para que, sem saber, financiassem a morte e a completa destruição da Europa. Somos nós os vilões? Enfim, é tudo o que tenho a dizer sobre esse assunto. Vai assistir outra coisa agora e a gente se vê no próximo vídeo. Corta tudo, Merma 242. Eu não consigo fazer isso.